fala aqui humildemente. Peço que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social. Hoje a gente está entrando um pouquinho, mas por algumas coisas que tivemos que resolver agora, tivemos que resolver aqui em cima da hora e entramos um pouquinho em cima da hora aqui. Mas sempre, o nosso horário é sempre a partir das 19 horas, tá ok, gente? A partir das 19 horas, ali, qualquer hora a gente entra no ar, tá entendendo? Então, inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live de sexta-feira. Essa live aqui, gente, ela é uma live que é distribuída para outros canais, tá vendo? Então, uma live muito bem preparada, organizada aqui, como todas, tá vendo? Mas essa live aqui vai para vários outros canais aqui no canal Brasil no Ponto News. Isso é simplesmente uma grande produtora feito por nós aqui, tá vendo? Pelo um grupo de pessoas que resolveu abrir mão dos seus outras coisas para a gente resolver produzir vídeo para a internet, para o Facebook, para as plataformas aí de internet, tá entendendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Essa live aqui será distribuída para outros canais no final de semana. Tá ok, gente? Então, sempre dando like, compartilhe nosso vídeo. Mandar um abraço aqui para o Mauro Neve, que está sempre aqui com a gente, aqui dando aquele alô, aquele incentivo bacana aqui pra gente, a Rose, várias outras pessoas que a gente havia são vários aqui. Mas o Mauro Neve está sempre ali com a gente aqui. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, vamos para cima, vamos aí, que tem muita notícia bacana. Notícia que você só vai ver aqui. Por quê? As grandes emissoras de televisão, elas passam pano para tudo enquanto é tipo de notícia que se refere a isso aqui. Tá vendo? Então, gente, dê aquele like, sempre dê no like, ó. É muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos um canal lá no Rumble, gente, que é o concorrente do YouTube. Tá vendo? Lá tudo é facilitado a nossa vida. Aqui tem uma certa burocracia, mas lá é tudo resolvido diretamente. É tudo rápido para resolver. Monetização, tudo lá é fácil de se resolver. Aqui tem burocracia. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. E vamos para cima. Vamos lá que atrás tem muita gente aí. Live, gente, vamos distribuir para outros canais aí no final de semana. Jair Messias Bolsonaro está de volta ao Brasil. Vamos falar sobre isso já. E ó, esse aqui é para 2026, para não ter dúvida nenhuma. Tá ok, gente? Vamos lá. Exatamente. Muito boa noite. Agora são 20 horas e 12 minutos. Aparentemente o som tá ok, né? Então vamos prosseguir, né? Agora são 20 horas e 12 minutos, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Inicialmente, peço que curta, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta às 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 31 de março de 2023. Tá ok? Antes de tudo, quero enviar aqui um salve, né? Eu até sinalizei aqui que para o Elias José da Silva, que disse boa noite. Portanto, né, boa noite para o Elias, boa noite para todos que acompanham ao vivo essa transmissão no canal Brasil no Ponto News. Lembrando que essa transmissão será distribuída em outros canais, né? Portanto, cada presença é importante, né? Cada like também, né? Se possível, né? Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Dito isso, vamos aos temas desta live. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre Bolsonaro, obviamente, né? Logicamente, né? A gente vai falar sobre as novidades que ele trouxe
nessa volta ao Brasil. Basicamente vai falar sobre a repercussão dessa volta do presidente Bolsonaro ao nosso país, né? Então a gente vai dedicar um tempo aqui, já que a imprensa esconde, né? A gente tem que fazer uma repercussão aqui, mencionar de fato o que o presidente disse. Afinal de contas, ele assim que chegou, já concedeu uma coletiva de imprensa, logo em seguida ele já participou de um programa na Jovem Pan, tá ok? Então a gente vai falar basicamente sobre a repercussão, né? Sobre a repercussão dessa volta do presidente Jair Bolsonaro no primeiro tema. Em seguida, a gente vai falar sobre ele que resolveu aparecer, né? Vamos falar aqui sobre... basicamente, né, vou resumir ali, né, ao STF que acabou ali passando um pano para o Lula, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Além disso, a gente vai falar sobre essa questão que eu considero muito séria, pessoal, muito séria, muito preocupante, que é a questão da regulamentação das mídias sociais, tá ok? A gente vai fazer uma oposição a isso, porque de fato, né, é uma questão muito assim, eu já falei, né, muito preocupante. Então a gente tem que fazer a nossa oposição aqui, a oposição inteligente, a nossa oposição responsável. Afinal de contas, o outro lado, né, não tem nenhum compromisso com o Brasil, né? Então a gente tem que fazer aqui uma contrapartida, tá ok? Por fim, a gente vai falar sobre a CPMI, né? Não é sobre aquela que você possa estar imaginando, né? Sobre a CPMI do crime organizado, né? Que trouxe aqui novidades. Então, a gente vai falar sobre esses 3 temas aqui nessa live do dia 31 de março de 2023, última live do mês, tá ok? Enfim, eu já disse aqui todos os temas. Vamos ao primeiro deles então, né? Vamos falar sobre essa repercussão, né, da volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Eu vou começar por essa matéria aqui que está no jornal Cidade Online. Bolsonaro faz esclarecimento definitivo sobre polêmica das joias e deixa a repórter da CNN sem palavras. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu não vou me delongar aqui sobre esse tema, né, sobre essa matéria, mas até porque o presidente falou bastante sobre o assunto, né, mas o que ele tem dito, né, sobre essa questão das joias, a gente já tem trazido aqui nas nossas transmissões ao vivo, né, mas eu vou enfatizar aqui sobre essa resposta do presidente Jair Bolsonaro à CNN sobre essa questão das joias, né? Vamos lá. Mas não tem muita novidade, né, sobre o que ele já vem dizendo há muito tempo aqui, né? Enfim, vamos lá. Abre aspas. O material está guardado em Brasília, a gente tem que, por enquanto, manter em reserva, até que ache um local definitivo para ele, para evitar exatamente que algo seja buscado por quem não deve. Não sei porquê desse escândalo todo. Mas uma coisa que eu não gostaria de devolver são as armas, coisa pessoal. Entregamos à Polícia Federal, esperamos que faça bom uso disso daí, né? Ele se refere às joias aqui no caso, né? Fecha aspas, né? Aqui a matéria faz uma recapitulação, né, sobre 2021, no qual foi um ano, né, que ele recebeu essas joias sauditas, né, joias que são legais, né, não há qualquer ilegalidade nesse sentido, né, a gente já até enfatizou em outras lives aqui, né, mas enfim, essa primeira matéria está no jornal Cidade Online, recomendo. Aqui a revista Oeste, né, faz uma recapitulação do dia de ontem. Tá aqui, ó. Bolsonaro chega ao Brasil. O presidente foi recepcionado no aeroporto de Brasília. Vamos ver as primeiras palavras do presidente Jair Bolsonaro, né? Aqui a matéria faz menção a justamente essa matéria anterior do jornal Cidade Online, né? Mas o voo saiu anteontem de Orlando, nos Estados Unidos,
e chegou aqui por volta das 7 da manhã, né? Não foi preciso o horário ali, ele chegou um tanto depois, mas Bolsonaro foi recepcionado por um grupo de políticos, entre eles o presidente do Partido Liberal, também ele foi recebido por líderes da legenda do Congresso e pelo ministro Braga Neto, tá ok? Inclusive tem uma história nova, né, que o Braga Neto acabou discordando de um comandante, entre aspas, do Exército, né, no qual esse mesmo comandante, entre aspas, não quer de jeito nenhum comemoração no dia 31, né? Isso é uma vergonha. O que o Exército Brasileiro tem colecionado de vergonha não está no gibi. Foi vergonha direto em 2022 e continua em 2023, diga-se de passagem, né? Aqui eu não vou deixar de dizer a verdade, pessoal. Afinal, está lá em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá ok? O primeiro compromisso de Bolsonaro no país foi participar de uma recepção de boas-vindas na sede do partido em Brasília. O evento é restrito a convidados e são esperados, né? Ele acabou sendo esperado ali por amigos parlamentares e autoridades, tá ok? Essa segunda matéria está lá na Revista Oeste. Vamos para a terceira aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro resolveu se pronunciar, né, sobre a CPMI do dia 8. E ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, episódio do dia 8 será esclarecido via CPMI, fecha aspas. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira, né, dia 30, que as depredações dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, serão esclarecidas via CPMI. Vamos lá, abre aspas, o episódio do dia 8 será esclarecido via CPMI. Ela vai trazer a verdade e mostrar o que aconteceu, fecha aspas, disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan, tá ok? A um programa na Jovem Pan, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Bolsonaro desembarcou. Basicamente aqui a matéria faz uma recapitulação, né? Então não vou me delongar muito mais aqui. Revista Oeste, ok, pessoal? Revista Oeste. Por fim, eu vou trazer uma matéria aqui que é muito importante. Tem muita gente que não está sabendo disso ainda, né? Mas eu vou trazê-la mesmo assim, né? É aquilo, né? A gente traz polêmica de qualquer maneira, né? A gente não se exime disso, tá ok, pessoal? Mas Bolsonaro descartou o nome de Eduardo para a Prefeitura de São Paulo. E ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, Salles está mais preparado, fecha aspas. O presidente também comentou sobre o futuro político de Michele. Vamos lá, vamos às palavras do presidente, né? Vamos saber o que ele disse, né? Sobre o Eduardo, sobre seu filho. Será que o presidente Bolsonaro é a favor ou contra a candidatura do Eduardo para a Prefeitura de São Paulo? Vamos lá. A movimentada chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil já definiu alguns rumos na política brasileira, de sua família, inclusive. O presidente afirmou em entrevista à Jovem Pan que seu filho, Eduardo, não será candidato à Prefeitura de São Paulo. Abre aspas. Ricardo Salles está mais preparado. Fecha aspas, declarou Bolsonaro. Ele ainda descartou qualquer candidatura da Michele. Desde que viajou aos Estados Unidos, o nome de sua esposa vem sendo sondado, mas o presidente foi taxativo ao afirmar que Michele está fora disso. Ou seja, o presidente falou, está falado. Ponto final. Não tem que a gente mais falar aqui. Não tem o que discutir. Sobre esse assunto, ok, pessoal? Então, tá fora de cogitação, Michele falou, tá falado. Tá ok? Ora, Brasil, nessa última matéria aqui,
Eu vou me sustentar somente essas matérias, né? Mas se houver alguma nova, a gente vai trazer aqui nessa live ainda, tá ok, pessoal? Até porque essa chegada do presidente Bolsonaro tem gerado muitas informações, muitas notícias, né? Então, qualquer notícia nova, a gente vai ainda trazer nesta transmissão ao vivo. Por enquanto, a gente vai fechar com essa aqui que está no jornal Hora Brasília. Enfim, pode mostrar as matérias, seguir traremos as nossas opiniões iniciais. Vou pegar aqui, vou mostrar para Vamos vocês lá, então. aqui. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Aqui não tem negócio de... Vendo? Aqui, ó. A primeira matéria está no jornal Cidade Online, esclarecimento definitivo sobre polêmica da joia, né? Tá, vamos lá, já foi. Vamos aqui para a segunda matéria que está na Revista Oeste. Gente, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Augusto Nunes, Fiuza, Ana Paula, todo mundo que comanda ali a Revista Oeste. Por quê? Eles foram exaltados aí para ganhar um prêmio maravilhoso aí. Prêmio maravilhoso. A gente vai falar isso futuramente, a gente vai falar isso aí. Um prêmio para jornalismo brasileiro é muito importante. Bolsonaro chega ao Brasil, está na Revista Oeste. Isso aqui, tá vendo? Vamos para aquela Revista Oeste também. Aqui tem uma matéria aqui bacana aqui. Bolsonaro, episódio dos 8, o esclarecimento dos atos do vandalismo, né, do dia 8, será esclarecido pela CPMI, diz aqui, Revista Oeste. Vamos para a última matéria que está aqui no Hora Brasília, que é sobre o Eduardo, né? Descartou o nome do Eduardo e falou que o Ricardo Salles está mais preparado para ser prefeito de São Paulo. E será? Vamos lá. Então a gente vai começar por essa última matéria aqui, fazendo um apanhado aqui. Na verdade, ele sabe que as coisas em São Paulo estão mastigadas com o Tarcísio ali no governo. Então ele vai colocar o Ricardo Salles como prefeito de lá e ganha a eleição. Ele ganhou agora para deputado federal e ganha. Foi um cara muito competente ali no Ministério no Ministério do Meio Ambiente. Foi show de bola, tá entendendo? Claro que para a esquerda só quem está certo é a Marina Silva e o fogo está pegando e o negócio está queimando na Amazônia, tá? Tá queimando. Ninguém fala mais negócio dos garimpeiros, ninguém fala mais nada sobre... Acabou aquilo ali. Quer dizer, um negócio de cortinas ali, o Leonardo DiCaprio não fala mais nada, o Macron não fala mais nada, ninguém fala nada. Na verdade, são os bandos de mau caráter, tá vendo? Esses são os bandos de mau caráter, Macron, esse Leonardo DiCaprio, que ele tem que diferenciar o ator para o esquerdopata, tá entendendo? Então, ele estava ali querendo fazer uma polêmica contra o Bolsonaro. Eu achei que o Bolsonaro não foi legal ainda respondendo as inquietações, porque esse tipo de gente a gente não tem que... A gente tem que estar um zero à esquerda e vai-se embora. E o que é que acontece? Sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre o Eduardo e o Salles, ele prefere porque o Eduardo tem um projeto, o Bolsonaro tem um projeto muito maior para o Eduardo. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Tem um projeto muito maior para ele. Mas, na verdade, o embate não é em São Paulo. O embate vai ser aqui no Rio de Janeiro, aqui. É aqui que vai ser o embate. Por que o embate? Pelas pesquisas que nós temos até o presente momento, o prefeito do Rio de Janeiro será... Quem será o prefeito do Rio de Janeiro? Nós temos que resolver o problema no Rio de Janeiro. Tá? O problema do Rio de Janeiro tem que ser resolvido pelo Jair Messias Bolsonaro e vai ser resolvido. Então nós temos um problema para resolver aqui no Rio, sobre esse desgoverno que tem do Eduardo Paes aqui. Vendo? Então será o Flávio Bolsonaro, será prefeito do Rio de Janeiro. Estou metendo mesmo no fogo e pedindo vocês, gente, nós temos que garantir que o Eduardo Paes faz um desgoverno no nosso país. Tá? Um desgoverno aqui no Rio de Janeiro. O cara nem no Rio de Janeiro ele mora. Não mora mais aqui no Rio de Janeiro. Ele mora lá para os Estados Unidos. Vem aqui de passagem. Tá vendo? Só vem aqui para mentir para a população. Eduardo Paes. Se você pesquisar na internet, você sabe quem é. Ele é daquele grupo de... Hoje ele se afasta de Sérgio Cabral. Mas ele é daquele grupo de Sérgio Cabral. Certo? Daquele grupo ali que meteu a mão na Odebrecht,
meteu a mão aqui quando teve as Olimpíadas. Eu te pergunto o seguinte, vamos lá, para quem não mora no Rio de Janeiro, Lagoa de Jacarepaguá, os japoneses investiram um dinheirão para que essa lagoa fosse limpa. E a lagoa não foi limpa. Para onde foi esse dinheiro? É um questionamento que precisamos saber. Os vereadores daqui do Rio de Janeiro deveriam saber disso aí, né? Os deputados estadual, não, o deputado estadual não, o governo, os prefeitos daqui do Rio, os vereadores deveriam saber para onde foi esse dinheiro. Lagoa de Marapendi, como é chamada aqui no Rio de Janeiro. Baía de Guanabara, foi feito um estudo para até 2016, olha só, você limpa a Baía de Guanabara. Até hoje não foi limpa. Os japoneses investiram dinheirão, deram dinheirão para a prefeitura, governo do estado. Eu quero saber para onde foi esse dinheiro. É preciso a gente saber. Tá vendo? Então o Eduardo Paes ele precisa dar muita explicação à justiça. Mas ele é de esquerda. Ele é daquele grupo de Lula, ninguém solta muito. Se tu pesquisar aí, tá o Eduardo Paes, o Lula e o Sérgio Cabral, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Então, a justiça vai passar o pano o tempo todo para esse pessoal. Entendeu? Passa o pano. Veja só como é que é as coisas. Jair Bolsonaro e Lula. Agora todo mundo passa a mão, o STF lá, todo mundo passa a mão, ninguém fala mais nada do Lula. O Lula faz bem o que quer. Entendeu? Quando era Bolsonaro, era aquele negócio, abre um processo contra ele, era aquele mimimi, aquela choradeira toda. É tudo isso. Tá aí na internet, para você ver. O Lula fala que o negócio da Dilma foi um golpe. O impeachment foi um golpe. Então ele está falando mal do Congresso Nacional. É só para alimentar, tá, gente? Só para ficar sabendo. Congresso Nacional, Senado, tá? STF, tá vendo? E os advogados. Então, para você ver como é que é a história, tá? Falou que foi um golpe aquilo ali. Então, o STF deu golpe em todo mundo. Deu um golpe, tá vendo? E aí? Ninguém reage nada sobre isso? Fica por isso mesmo? O Lula pode falar o que ele quiser e tá tudo certo. Quer dizer, o problema era tirar o Jair Bolsonaro. Quer dizer, tá tudo errado no nosso país. Nosso país precisa passar limpo. Certo, gente? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, o momento do Eduardo, ele tem um projeto grande. O embate aqui no Rio de Janeiro é colocar ordem na casa aqui no Rio de Janeiro. E quem é o que vai colocar ordem na prefeitura? É o Flávio Bolsonaro. Entendeu? O Flávio vai lá. Porque pela pesquisa, ele já tá na frente do Eduardo Paes. Pelas pesquisas que a gente vê aí. Povo, não é essa pesquisa, negócio da Datafolha, essas coisas, ninguém fala sobre isso. A gente fala a pesquisa do povo na rua. O povo na rua. Tá vendo? Essa é a história. Então, a chegada do presidente Bolsonaro foi muito bacana, Os vídeos estão tudo aí no canal, tem milhares e milhares de visualização. Então, ele vai viajar ao Brasil, mostrar o projeto, como é que funciona o Brasil. Que muita gente até hoje não sabe quem é Bolsonaro. Tem muita gente que não sabe quem é a Michele. Tem muita gente que não sabe quem é esse partido PL. Tem muita gente que não sabe quem é a direita. Entendendo? Então, é preciso ele ir aonde o povo está. E Bolsonaro foi muito de embate, onde teve milhares de pessoas lá esperando ele no aeroporto. Lá, tá vendo? Ele falou, continência com algumas pessoas ali. Tá vendo? Foi muito bacana mesmo. Então, a gente está contente, feliz, porque o Bolsonaro voltou, tá vendo, tal, que a gente precisa, a liderança é com ele, cara, não tem jeito não. Vem outros aí, mas é difícil arranjar um outro Bolsonaro. Triste. Veja o que esses caras estão fazendo com tal de arcabouço fiscal. A Bolsa ontem, olha só como é que é o negócio. Eles botaram aquilo ali para inventar uma história, porque ontem chegou o Bolsonaro, voltou. A Bolsa simplesmente olhou assim e foi lá para cima, porque o pessoal não tinha prestado atenção. Hoje a Bolsa caiu. E terminaram descobrindo que o arcabouço fiscal não é lá aquela porcaria, não. É a porcaria mesmo, o negócio, entendendo? Porcaria.
É, rapaz. Não tem, existe isso, rapaz. Como é que eu vou botar um ministro dentro um ministro que não entende que não entende de economia, como ministro da economia? O Haddad, rapaz, ele foi o pior prefeito que teve em São Paulo. Quem é o Haddad? Tá entendendo? Então, isso aí foi mais para... Hoje a bolsa já caiu, o dólar aumentou. Então, gente, essa é a regra, tá entendendo? É a regra. Ele não tem projeto, eles não tinham, eles nunca tiveram projeto nenhum para o país. A verdade é essa. A verdade é essa. Vê aí essa foto que eu coloquei aí. Eu vou coloquei essa foto. São 90 dias sem a picanha. Tá aí, tá na foto. Não é mentira, é verdadeira. Sabe por quê? Não vê a picanha, vê a abóbora. Tá aí, tá aí. Tá vendo? Então é assim que funciona essa esquerda. Essa esquerda que só atrapalhou o Brasil. Olha como é que tá as coisas no supermercado. Não tem nada, moleque. O desemprego. Acabei de ver agora na Jovem Pan, estava assistindo aqui a Jovem Pan, e vi que vai ter mais gente, vai ter mais desemprego no nosso país. Entendeu? Porque para funcionar o emprego, você tem que ter o capital aberto, as empresas podem ter que fazer empréstimo em banco para que possa ter mais emprego para as pessoas. E no momento, o Banco Central está certíssimo. Segurar essa taxa de juros, entendeu? Não abaixar a taxa de juros. Porque se abaixar a taxa de juros, dizendo, a inflação sobe, as coisas ficam mais... Tu tá entendendo como é que é o negócio? Então, não é momento para isso. Porque ele estava esperando aí que o cara viesse com uma proposta melhor, uma proposta boa. Entendeu? Com esse cara a boca fiscal aí, não tem nada disso que preste aí. Entendeu? Mas não vai para frente isso aí. Eu espero que o Congresso barre isso aí logo, ou faça como outras pessoas estão fazendo outro paralelo a isso aí, outro arcabouço fiscal paralelo a isso aí. Tá vendo? Paulo Guedes era que é a história, mano, que é outro economista que entende de economia. Economia para o Brasil tem que entender de economia. O Brasil, durante a pandemia, foi o único país que não teve problema de falta de nada, de falta de comida. Teve comida. Estava um pouquinho mais caro, estava, mas teve comida para todo mundo. O agronegócio continuou funcionando, tá entendendo? E muitas coisas não fecharam. Olha o que o presidente Bolsonaro fez durante a gestão dele. As empresas iam mandar muita gente embora. Olha, você não manda a gente embora, a gente vamos fazer um esquema, vamos fazer um negócio aqui para que funcione dessa maneira. O governo estou com 70% e a empresa pagava só 30% e não mandou muita gente embora. Eu sou testemunha disso porque eu vi muita gente triste que ia ser mandado embora. Mas aí, o governo foi e segurou todo mundo. Tá vendo? Segurou todo mundo. E aí? É preciso a gente explicar muita coisa. Tá aí o Pix aí o cara tá querendo cobrar dinheiro do Pix. Tá vendo? O governo liberal, onde tirou carga do povo, dos empresários, que os empresários poderiam abrir uma empresa em 2 dias. Olha quantas empresas, cabeleireiros, olha só, vamos falar de mais embaixo. Esse pessoal gera muito emprego. Cabeleireiro, o cara que vende a sua pipoca na praia, a pessoa que estava... Quer dizer, todo esse pessoal ficaram sem trabalho durante a pandemia. E o presidente deu R$600 para todo mundo. Entendendo? Então, gente, esse governo que está aí, me desculpa a expressão, é uma porcaria. Nós temos que estar sofrendo com isso. Tu acha que eu não estou sofrendo com isso aqui? Estou sofrendo, igualzinho a você que está aí do outro lado. Entendendo? Que chegou hoje é dia 30, mas amanhã você já está sem dinheiro. Porque as compras que você comprava há 4 meses atrás, você não compra hoje. O cara ofereceu picanha para todo mundo, mentiu para vocês. Tá vendo? E o que o cara fez aí? Ofereceu abóbora, fazendo propaganda de abóbora. Oferecendo, quer dizer, a abóbora é uma coisa muito bacana, é muito bom. Mas, poxa, ele não ofereceu picanha barata para a pessoa, que na canetada ele ia resolver, que a gasolina ia baixar na canetada. Não é assim que funciona. Ele engana quem olha só assim, ó, direto. Você tem que olhar 360 graus. Será que está certo isso aí que ele está falando? Será que está certo? Se informe de quem entende. Eu não entendo de política, eu não gosto de falar de política. Mas converse com alguém que saiba de política. Para você ver, porque existe uma esquerda que quer levar nosso
Eles são de esquerda, mas eles não querem morar na Venezuela, eles não querem ir para Cuba, eles querem ir para os Estados Unidos. São de esquerda, são comunistas, socialistas. O outro falou que é socialista refinado. Isso é um mentiroso, rapaz. Isso é um mentiroso. Tá todo ferrado aí, fica mentindo para as pessoas. Tá vendo? O povo não merece esse tipo de governo que nós temos aí. Aliás, nós não merecemos isso, porque para mim ele não me representa. Esse aqui, sim. Economista liberal, liberou, trouxe pessoas técnicas, não mamata. Tá vendo? Entendeu? Então, mamata parou com isso. Entendeu? Vê o que ele fez com o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central não pode ser mandado, não pode trocar o presidente do Banco Central. E isso foi uma leva do Jair Messias Bolsonaro, que foi para o Congresso e disse assim: ó, vamos votar para que não saia, ele fique 5 anos lá. Quer dizer, ele vai ficar mais tempo do que o desgoverno o desgoverno do Larápio, tá dizendo? Que tá aí, rapaz, jogando dinheiro fora, fazendo festinha em porta de botequim, tá dizendo? Botando, não tem o que inaugurar, porque as obras que estão aí foram tudo que o Bolsonaro fez com a equipe dele. E aí hoje estava inaugurando o letreiro lá da Lei Rouanet. Eles não têm projeto para o Brasil. Eles têm projeto para meter a mão no dinheiro do nosso dinheiro, como já liberou para a cultura, essas coisas todas. Entendendo? Ele não tem projeto para o Brasil. Quem tem projeto para o Brasil é técnico, pessoa que entende de economia, pessoa que entende de povo, pessoa que vai para o confronto com a população. Entendendo? Que vai ver o que o povo precisa. Te pergunto o seguinte, vamos lá, são 90 dias sem picanha. Te pergunto assim, qual foi o dia... Vamos lá, eu quero que vocês entendam. Faz uma mentalidade, faz um regime aí. Foram 60 milhões que... Eu falo dos 60 milhões. Cadê os 60 milhões? Foram 60 milhões que elegeu o Lula. Certo? Ele ganhou com 2 milhões de diferença. Agora eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Aonde foi que o Lula conseguiu reunir pelo menos 10 mil pessoas lá com ele? Vamos lá. Eu quero perguntar a vocês, durante esses 3 meses, tudo que já se passou no nosso país, quando foi que o Lula conseguiu reunir 10 mil pessoas? O Lula, durante a campanha dele, eu te falo o seguinte, o Lula, nem durante a campanha dele, ele conseguiu botar 10 mil pessoas aqui na Candelária, lá na Candelária, o palco dele lá. Não bota, meu amigo, não bota. Mas, fazer o quê? Tá vendo? Temos que engolir isso aí, tá vendo? Temos que engolir isso. Como coisa que a gente não vê se dá pra... É chamar o povo de idiota, tá vendo? É chamar a população de idiota, tá vendo? Os caras não conseguem botar 10 mil pessoas em algum local, pode chamar. Se ontem, Bolsonaro chegou ontem, se ele dissesse assim, vamos encher a praia de Copacabana amanhã, no domingo, eu duvido. Era 1 milhão de pessoas lá em Copacabana. E a gente vai voltar a fazer isso novamente. Vamos voltar a fazer isso novamente, tá? Vamos voltar a fazer novamente, manifestação contra esse governo aí. Tá na hora, chegou a hora. Tá vendo? Vamos pedir impeachment desse Larápio, que não está fazendo nada pelo nosso país. O que esse Larápio fez até agora? Nada. Nada. Inauguração de placa de Ministério da Cultura, isso não tem nada a ver, rapaz. Queremos ações, trabalhar, arcabouço fiscal, um negócio que traga benefício para o povo, que reduza os gastos do governo, que não reduz coisa nenhuma. Arranjou 37 ministérios, não tem nem lugar para botar todo esse pessoal. Boa, botou um monte de gente incompetente ali que não sabe de coisa nenhuma. Para começar pelo Haddad. O que Haddad entende de economia? Tu acha que ele que está fazendo alguma coisa ali? Quem está fazendo alguma coisa aqui são os economistas do Ministério, Ministério da Economia. Que eu não vou chamar Ministério da Fazenda, porque aquilo não é Ministério da Fazenda. Aquilo é Ministério da Economia. E ponto final, não se fala mais nisso. Ministério da Fazenda, o cara é fazendeiro, por acaso? Ministério da Fazenda, que é isso, cara? Tá em brincadeira com a população? Para de enganar o povo. O povo não merece esse tipo de governo que está aí. O povo acordou. Tá vendo? O povo acordou. Até o Paulo Coelho
falou que se fosse hoje, não votaria mais no Lula. Que o Lula está fazendo um desserviço à população. Desserviço à população. Colocando um tal de Flávio Dino, que empobreceu cada vez o Jornal Maranhão. Coitado dos maranhenses lá. Cada vez mais, entendeu? Empobreceu as pessoas cada vez mais. E esse cara enganou tantas pessoas que tá aí e ganhou as eleições. Como é que é? Ganhou para Senado. Entendeu? Agora é ministro da Justiça. Cara que não entende bolúfata nenhuma de justiça. Isso que é juiz. Foi juiz aonde? Qual foi a escola que ele estudou? Tá na hora, né? É de esquerda, pá. Comunista. Ele veio falar de Deus no dia que chamaram ele lá no Congresso Nacional. Comunista falando de Deus, vai te catar, Flávio Dino. Gente, se inscreve no nosso canal, compartilhe nosso vídeo. Aqui é porreta, aqui não tem negócio de... Aqui é prego batido e ponta virada. Aqui não tem negócio de choradeira não, tá vendo? Então, se inscreve no nosso canal e compartilha, é muito importante seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Gente, o prefeito do Rio de Janeiro vai ser o Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, deixa o Ricardo Salles lá, que vai ser um bom... Ele e o Tarcísio ali junto ali, meu amigo. Show de bola. Então se inscreve e compartilhe. Vamos que vamos. Exatamente, né? Primeiramente dizer que Bolsonaro tem muito o desejo de reocupar sua casa em Brasília. É isso mesmo que vocês ouviram. Quanto ao fato dele continuar sendo presidente, é assim que funciona mesmo. É assim que sempre funcionará. Ponto final. Eu me recuso a reconhecer esse desgoverno do ladrão, que sequer deveria ser candidato. O Brasil passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Eu tenho dito isso por muitas vezes aqui, né? Mas o que eu enfatizo é que se tivesse uma justiça competente no Brasil, a candidatura do Lula, juntamente ali com o Alckmin, sequer existiria. Agora, estamos no Brasil, né? E o Brasil não é para amadores, ponto final, né? Logicamente, há um planejamento do Bolsonaro ao Eduardo, tá ok, pessoal? Porque quer queira ou não, essa viagem dos dois aos Estados Unidos foi uma exposição para cacifar ainda mais o Eduardo. Quer queira ou não, né? Quer queira ou não. Por enquanto, ele é deputado, igual ao que foi Bolsonaro em seus quase 30 anos de parlamento. Inclusive, eu desafio qualquer um, me aponte um caso de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro, né? E seu governo, né? E seu governo. Afinal de contas, quando a gente se refere ao presidente Bolsonaro, a gente se refere a um político honesto, diferentemente de muitos que se encontram lá em Brasília atualmente, pessoal. Então, as pessoas precisam diferenciar, né, os políticos, ponto final. Existem os políticos que são, que não valem, né, que não prestam, existem, pessoal. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, você vir me dizer, ó, que todo político é igual, eu não vou concordar contigo, né? Para mim isso é piada, né? Porque, logicamente, olha só o trabalho que a base de oposição tem feito lá no Congresso Nacional. Isso. Quer dizer, CPMI do dia 8 de janeiro, é CPMI do crime organizado, é CPI do MST. Então a gente tem ouvido muita coisa boa realmente lá no Congresso Nacional, né? Então a oposição tem feito seu trabalho, tem atrapalhado esse desgoverno, quer queira ou não, pessoal. Então a gente tem que reconhecer isso, né? Porque falta gratidão das pessoas, de algumas pessoas, né, para com o presidente Bolsonaro. Hoje mesmo o presidente Bolsonaro postou lá no seu YouTube ações do governo federal referente à segurança pública, né? Referente somente à segurança pública. Ali ele lista um monte de feitos, né? Tá ali com a bandeira do Brasil, né? Enfim,
uma representatividade incrível do presidente, que ele está levando, né, do presidente a outros países. Enfim, eu costumava dizer até o seguinte, né, eu costumo, né, na verdade, dizer, né, que o Brasil voltou a ser respeitado com a figura do presidente Jair Bolsonaro, né, por conta de seu governo. Porque por muito tempo, pessoal, o Brasil não era respeitado lá fora. O Brasil era motivo de chacota. O Brasil era o país que era reconhecido lá fora como o país da corrupção. E o presidente, ele desfez essa imagem do Brasil, né? Então isso foi muito positivo mesmo, né? Hoje as pessoas têm orgulho de colocar uma bandeira na frente de suas casas. Hoje as pessoas têm orgulho de andar mesmo com a nossa bandeira, né? Sendo que isso já é uma realidade. Sabe aonde? Lá nos Estados Unidos. Eles têm orgulho de sua bandeira. Então, pessoal, não se envergonhem disso aqui. Isso aqui é a nossa cultura, pessoal. Isso aqui é a nossa cultura. Isso aqui é a nossa história. O Brasil, né, antes de se tornar uma república, era uma monarquia. Vocês sabiam disso? Né? Então, tem até, inclusive, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que é um parente ali, né, um exemplar da família real brasileira. Então, a gente tem uma história muito bacana mesmo, e que merece ser exaltada de fato, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Mas eu quero enfatizar aqui, pessoal, que eu tenho certeza que o Bolsonaro, né, o Eduardo, né, no caso, o Eduardo Bolsonaro, será presidente também, né? Acredito até que será o sucessor do Jair, né? Inclusive, pessoal, o Steve Bannon, né, que até criticou, né, recentemente o nosso processo, né, aquele de outubro, né? Ele falou que o Eduardo será presidente, será o sucessor de Jair Bolsonaro. E eu tô com ele. Tô com ele. Trabalho ali, tem feito há muito tempo, na verdade, fazendo essa oposição inteligente, responsável e decente lá no Congresso Nacional. Afinal de contas, eu costumo até dizer, né, que para esse desgoverno do PT, a gente não precisa de oposição. A gente só precisa somente ali apontar os erros, né, no máximo ali, mas se bem que esse desgoverno, né, feito, né, tem se quebrado por si só, né? Então a gente não precisa ir muito longe não, pessoal. Esse desgoverno vai cair por si mesmo. Ponto final. Isso é irrefutável, pessoal. Isso é irrefutável, ok? Agora, quanto à Prefeitura de São Paulo, né? Apoio 100% a candidatura do Ricardo Salles. Ricardo Salles é o nome. Ponto final. Isso sequer se discute. O Bolsonaro falou, tá falado, né? Isso aí. Quanto a Michele, o presidente falou, fora de cogitação, o Bolsonaro falou, tá falado. Ponto final, né? Não tem o que se discutir nesse sentido. Agora, o Ricardo Salles é muito qualificado, pessoal. Muito qualificado. E tenho certeza que fará uma baita gestão na capital paulista, né? A gente não tem dúvida quanto a isso, né? Agora, quanto ao dia 8 de janeiro, eu vou falar novamente sobre esse assunto aqui, né? Direita não invade, pessoal. Eu começo dizendo assim, direita não invade, ninguém é a favor daquilo que aconteceu, tá ok? Quem invade é a MST, quem invade é a MTST, mas é fato que toda aquela orquestração daquela invasão foi programada muito antes. E sem dúvida nenhuma. Foi programada ali pelo PT. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente viu ali em algumas imagens que tinham ali bandeiras PT, né? Daquele partido lá de esquerda, né? Porque o PT, partido não, né? O PT é uma quadrilha, pessoal. O
PT é uma quadrilha. É só você ver os nomes ali. Você sabe que todos que compõem ali o PT não prestam, ponto final. Ponto final. Qual é o compromisso do PT para com nossa bandeira aqui, para com o Brasil? O que o PT, o que o desgoverno do PT fez de benefício ao Brasil até o presente momento, pessoal? Eu não vejo nenhum benefício, né? Se vocês viram algum benefício, olha, eu não vi nenhum, tá ok? Agora, além disso, né, houve muita complacência do PT, né, tendo em vista a facilidade das pessoas acessarem a Praça dos Três Poderes. Logicamente, essa questão de suposta ilegalidade na questão das joias é uma fake news. Trata-se de uma fake news disseminada por essa imprensa que tem um viés esquerdista. Ponto final. Afinal, costumo dizer que quem lê a imprensa brasileira, a velha imprensa, está desinformado. Agora, quem lê, quem lê está desinformado, quem não lê está informado. Afinal de contas, essa imprensa brasileira, ela funciona de forma contrária à verdade. Afinal de contas, está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o compromisso dessa imprensa para com a verdade? Inclusive, pessoal, eu não vejo a imprensa falar sobre religião, né? Eu não vejo em lugar nenhum, né? A gente viu na tal pandemia, né, igrejas sendo fechadas, sendo que igrejas não se fecham até mesmo em tempos de conflito. Você viu o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. Igrejas não foram fechadas ali, né? Agora, durante a tal pandemia, foram fechadas igrejas, foram fechadas praias, foram fechados comércios. Agora, cadê os estudos? Cadê os estudos? Falavam tanto em ciência. O presidente Bolsonaro falava em liberdade, 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 porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Afinal de contas, o preço da liberdade é eterna vigilância. A liberdade não tem preço. Tá ok, pessoal? Agora, quanto essas que fazem desinformações, né, no caso, eu incluo aqui a CNN, que tem um viés claro esquerdista. Afinal de contas, né, enfatizo aqui que 99% dessa imprensa daqui do Brasil não presta. E essa imprensa com viés com viés esquerdista, né, não é exclusividade do Brasil. Tenho certeza que nos Estados Unidos também é assim. A Fox News é exceção à parte, porque é de direita. A Fox News nos Estados Unidos é, sem dúvida, uma referência no mundo inteiro, né? Uma emissora muito respeitada, né? Aliás, tinha que ter uma Fox News aqui no Brasil, né? Isso. Aliás, eu entendo, né? Eu entendo que a gente tem que ter. Tinha que ter, além de uma imprensa mais à direita aqui no Brasil, também um partido. Mas você sabe, né? O TSE vai lá, trava qualquer projeto de direita. Então não há o que se fazer, não há muito o que se fazer nessa questão, né? Torcer mesmo por uma reviravolta. Eu sei que os tempos estão sombrios, né? Você vê aumento no preço dos alimentos, você vê aumento no preço dos combustíveis, você não vê futuro para o Brasil atualmente. Mas é possível reverter a situação. É o que eu tenho pregado muito. Eu entendo que o Brasil é referência. Afinal, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, né? Pelo mundo inteiro. O Brasil é referência no agronegócio, é referência na infraestrutura, é referência na tecnologia, ali com Marcos Pontes.
Isso. Enfim, a gente tem boa referência, né? Agora, com esse desgoverno, a gente não tem muito futuro de fato, mas é possível reverter a situação, né? Eu acredito muito nisso, né? Acredito muito nisso. Mas parabenizo o presidente Bolsonaro por essa volta ao Brasil. Eu tenho dito que Bolsonaro está voltando ao Brasil melhor do que foi aos Estados Unidos. Então, meus amigos, se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos. Essa live aqui, turma, é uma live de referência que ela vai ser distribuída para outros canais, tá entendendo? Então, no final de semana aqui, se você ver lá no canal Preço da Liberdade, tá passando nossa live. Ah, vai lá pro Mito Brasil, tá passando nossa live. Ah, vai lá pro Bolsonaro TV, tá passando nossa live. Porque ela vai ser distribuída para outros canais, tá entendendo? Para ficar um negócio brilhante ali no final de semana, que você possa rever as nossas opiniões aqui, tá entendendo? Opiniões independentes. Aqui não tem interferência de ninguém, não. Aqui nós lemos a matéria e damos nossa opinião. Opinião que nem todo mundo gosta de falar. Por exemplo, você nunca vai ver a opinião dessa forma no Jornal Nacional, vai ver lá na Jovem Pan você vê, mas na Revista Oeste você vê, mas na Revista Oeste, na Gazeta do Povo, Gazeta Brasil, você vê, mas em outras plataformas você não vê, tá vendo? Quero aqui enviar um salve para o Mauri Neves. Para o Mauri Neves, que disse o seguinte: patriotas, boa noite, tudo bem? Acho que teremos mais petistas pego em CPI. Agora é governador de Minas Gerais, CPI do Mineirão. É verdade, é verdade. Isso aí. Parece que o bicho vai pegar. Parece que veremos petistas sendo presos, né? Sendo enquadrados. É esse o nosso desejo, né? A gente quer a criminalização do comunismo aqui no Brasil, a gente quer liberdade. Afinal de contas, o outro lado tem falado em quê? Regulamentação das mídias sociais. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Rapidinho aqui. Quero emendar aqui. Tem a CPI lá do Rio Grande do Norte, sobre aquele desacerto que teve lá. Aqui o Flaviano veio aqui na Maré sem colete à prova de bala. Lá no Rio Grande, ele tô com todo o aparato. Quer dizer, tá de brincadeira com a população, não tá? Esse cara tem que ser expulso daquele Ministério da Justiça. Aquilo não vai trazer benefício nenhum para o nosso país. Então, gente, essa é a regra. CPI em todos os estados, deputado, tem que se movimentar. Não é só esperar a eleição não chegar, não. Senadores, deputados, temos que se movimentar cada vez mais. Nós estamos aqui para ajudar e tá entendendo? Se tiver alguém que queira falar alguma coisa do canal aqui, é só manda aí. Quiser ajudar o canal, tem um Pix aí, ajuda a gente aí também. O canal não é monetizado, até aqui é tudo feito por conta própria nossa. Quem não puder também, pessoal, contribuir financeiramente, né, somente com um like, já ajuda, já é o bastante, já é o suficiente. Cada presença também já é o suficiente. Aqui a gente respeita os nossos inscritos, devemos lealdade aos nossos inscritos e também devemos lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Mas eu falava aqui, né, sobre a regulamentação das mídias sociais, que eu considero um assunto muito preocupante, muito preocupante. Afinal de contas, não é de hoje, né? Não é de hoje que o PT quer regulamentar, não só a imprensa, né, mas regulamentar as mídias sociais, né? Mas tá aqui, eu vou ler duas matérias, rapidamente aqui, para a gente tratar sobre esse assunto, né? Rapidamente aqui, vamos lá. O STF arquivou pedidos contra Lula sem ouvir parecer da PGR. Eu vou começar por esse assunto, mas também vou falar sobre a questão da regulamentação aqui, né? Tá aqui, ó. Pedidos foram em razão de fala de Lula chamando sobre a questão envolvendo o Sérgio Moro, tá ok, pessoal? Que ele falou que era mentira. Tá aqui, ó, o STF barrando, né, tirando isentando exatamente, né? Isentando Lula. Se fosse o Bolsonaro, estava sendo se fosse o presidente Bolsonaro, estaria isentando Lula de tramóia
na questão envolvendo o Sérgio Moro, pessoal. É exatamente isso que vocês ouviram, ou seja, o STF está limpando novamente, limpando entre aspas, tá ok, pessoal? Entre aspas, a barra do Lula. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. O Brasil está ao contrário, gente. O Brasil está ao contrário. Inversão de valores. Quer dizer, o certo vira errado e o errado vira certo. Por favor, né, pessoal? Por favor, deixe seu like. A gente faz um trabalho aqui, sempre fazendo uma oposição pró-Brasil, né? Que é o que interessa, né? Que é o que importa, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Vou falar aqui justamente sobre a regulamentação da imprensa, né? Em evento, né? O STF acabou falando que quer responsabilizar Big Techs por conteúdo monetizado. Isso aqui é uma vergonha. Quer dizer, ele aqui detalhou o projeto do PT juntamente com o STF em censurar. Querem nos calar, mas a gente tem que combater o bom combate aqui, né? Eles querem nos calar de um lado, então a gente tem que usar o artigo lá da Constituição. Combater o bom combate, evitar que isso aconteça. Afinal de contas, o PT, por muito tempo, queria fazer. Isso é pessoal, desde da questão lá envolvendo o marco civil da internet. Isso é desde aquela época que o PT quer censurar não só a imprensa, mas as mídias sociais. Então essa falta de liberdade no Brasil não é de hoje, pessoal. Não vejo por uma questão de agora. Isso aqui é uma questão já antiga. O PT já queria fazer há muito tempo isso no Brasil. Isso. A gente tem que evitar. Né? Através de uma oposição inteligente, responsável e, obviamente, decente. Vamos lá. Terra Brasil Notícia, ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões. Antes, eu quero lembrar, falar sobre a CPMI, tá ok, pessoal? Então fique até o final, que a gente vai trazer ainda muitas novidades nessa transmissão ao vivo. Vamos lá, gente. Essa matéria tá aqui, olha a carinha aqui dessas duas crianças sorrindo aqui. Quer dizer, se fosse Bolsonaro, não fazia nada disso aqui. Matéria tá no Pleno News aqui, tá ok, gente? Vamos aqui para aqui pro Terra Brasil aqui. Aqui, ó. Moraes quer responsabilizar Big Tech sobre conteúdo monetizado. Você entendeu, né? Vamos lá. Quando ele fala em conteúdo monetizado, são aqueles canais, olha só, são aqueles canais que são monetizados. Por exemplo, estou fazendo uma transmissão aqui, o canal é monetizado. Nós não somos monetizados. Mas tem muitos colegas da gente que têm os canais monetizados. Quer dizer, nós não precisamos disso, cara. Regularmente, nós temos que cumprir a lei. Nós já temos lei para isso aí. Só tem que saber cumpri-la. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, ele faz um desserviço no momento para o nosso país. Porque, em vez dele ficar cuidando do verdadeiro cuidado que tem que cuidar, não, ele fica se metendo em coisa que resolve é o Congresso Nacional. Quem vai resolver isso aqui não é o STF. Quem vai resolver isso aqui, Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não tem nenhum interesse nisso aí. Tá vendo? Não tem nenhum interesse em fazer isso aí, em ajeitar isso aqui. Até porque nós já temos lei para isso aqui. Tu sabe qual é o maior propaganda, o cara que mais faz propaganda de mentira? É o pai da mentira, é o Lula. João 8,44, pai da mentira é o Lula. Vê que ele mente descaradamente e ninguém do STF faz alguma coisa. Todo mundo fica sorrindo como se fosse uma grande coisa, tá vendo? Mentiu sobre o Sérgio Moro. Aí o cara vai lá, suspende os processos, engaveta os processos. Tá tudo assim. Tá vendo? O nosso país, ele precisa passar por uma mudança radical. Como é que é? Reforma judiciária. Precisa passar por isso aqui. Nós temos que ter... O senador... Vem comigo, até senador que já me copiou, mas tudo bem, não tem problema. Eu venho falando disso, olha, há anos. Ministro do STF tem que ter 8 anos de mandato, e ponto final. O senador, ele não tem 8 anos de mandato? Amigo,
Você é 8 anos e ele não tem mais direito de fazer nada. Ponto final. Já era para ser agora. Essas são coisas para um projeto que tem que ser jogado na cara do Pacheco, tá vendo? Jogado na cara do Arthur Lira, tá vendo? Para eles se ligarem, tá vendo? Que o país mudou. Nós estamos em 2023. 2023, gente. É preciso a gente tomar vergonha na cara e ir para as ruas a favor disso. É 8 anos de ministro, acabou. E outra coisa, a sabatina desses ministros está sendo um passapano danado ali é um passapano danado ali dentro dentro do Senado. É passapano mesmo. Ah, não, passa pano. Eu acho que tem que ser mais uma coisa contundente, forte. Se o cara não tiver, rejeita o nome dele. Ponto final. Mas nunca vi ninguém rejeitar o nome de ninguém. Todo mundo que manda para ali, dos governos, aceita. Sabe? Pode ser no governo do Lula, pode ser do Bolsonaro, pode ser em qualquer um. Não seguiu a regra, tira fora. Outro detalhe que eu vou te perguntar para vocês aqui, para os senadores. Estou falando com o Senado agora. Eu te pergunto o seguinte: se eu tiver qualquer suspeita de mim, qualquer suspeita, é quebrado o meu sigilo bancário. É verdade ou não é? Estou certo ou estou errado? Senhorzinho, mano, estou certo ou errado? E por que é que tem pessoas que é suspeito de alguma coisa e ninguém quebra o sigilo bancário dele? E quem pode quebrar o sigilo bancário dessas pessoas são o Senado. O Senado é que é responsável por isso. Se hoje nós temos uma insegurança jurídica para as empresas, para o que está acontecendo com essas empresas aí, quem é responsável é o Senado. Porque o Senado ele poderia estar muito melhor. Vocês são comandante do negócio. Chama a responsabilidade para vocês. Eu digo, ó, vai lá com o Pacheco. Faz igual os pessoal os deputados foram lá. Foram lá, pressionaram ele. Porque se deixar por conta do Pacheco, ele não está nem aí, ó. Ele não está nem aí. Porque ele nunca mais será eleito senador. Está pensando que o povo é bobo? O povo de Minas Gerais não é bobo, não sabe o que está acontecendo. Tá vendo? Então esse Pacheco não tem respeito por ninguém, como era o Davi Alcolumbre, ficou ali, como era o Renan Calheiros, esse pessoal não estão nem aí. Ali ele se aposenta ali, tá vendo? Que um fica puxando para. Ó, esse ano, esses 4 anos, quem vai comandar o Senado é você. Esses 4 anos depois, quer dizer, é um teatro da tesoura ali dentro também. Está na hora de mudar. O Rogério Marinho seria o divisor ali para quebrar esse sistema que tem que ser quebrado ali dentro também. Porque eles fazem um desserviço para o Brasil. Para passar pano para botar algum ministro ministro do STF lá. Meu amigo, se você não deve nada para ninguém, você tem que cobrar desses caras a realidade. E se tiver que abrir impeachment de um ministro, tem que abrir impeachment. Se tiver que quebrar sigilo bancário, tem que quebrar sigilo bancário, pô. Por que não pode? Será que eles são melhores do que ninguém, alguém? Não. Quiser quebrar sigilo bancário de alguém, quebre. Se tem desconfiança de alguma coisa, quebre o sigilo bancário. Porque se tiver desconfiança de mim, vão quebrar o meu? Por que não pode? Será que eu sou diferente? Será que tem alguma coisa errada no nosso país que precisa ser resolvido? O nosso país tem que ser passado a limpo. E quem quebrou o sistema, agora quebrou foi Jair Messias Bolsonaro. Ele quebrou o sistema maldito que nós temos dessa esquerda aí, querer se perpetuar no poder. Agora, tudo que é feito lá, o pessoal do STF passa pano. O Lula fica achando graça lá. O outro vem dizer que serviço dado é serviço não sei o que tu falou lá, do TSE. Eu fico preocupado, eu fico muito preocupado com isso. Como é que pode acontecer algumas coisas que acontecem ali dentro? Que aí não dá para entender. Eu acho que votação para presidente, qualquer coisa tem que ser aberta. Parar com esse negócio de estar fazendo eleição nós escuro de madrugada. Ninguém reage contra o salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo aí, rapaz? O Bolsonaro falou que ia dar um salário mínimo melhor para todo mundo. E aí o Lula vai dar R$18, mas para os presidiários ele dá R$400. Tá vendo? Pô, isso é passar pano e ninguém fala nada. O STF fica calado, não fala nada. Saiu um negócio do Sérgio Moro aí. Se é mentira, ninguém sabe. Se é mentira, investiga. Se é mentira, a Polícia Federal está. O Flávio Dino está mentindo também. Se é mentira. Entendeu?
Agora, por que não investiga? Porque ele resolve passar pano em qualquer coisa. Eu acho que Flávio Dino tem que sair preso ali de dentro. Preso. É simples. Preso, cara. Sabe por quê? Ele mente tanto que no dia do palácio... Ele falou que estava no dia da invasão lá na Praça dos Três Poderes, lá no prédio público. Ele disse que ele estava lá, ficou de braço cruzado, porque não estava nem ligando para nada. Não estou nem aí. Quer dizer, essas coisas têm que ser investigadas. E é um mentiroso, ele foi para ali falar, agora não vai ser uma convocação. Agora não é aquele cara do PT que vai te falar com você e você ficar falando besteira lá pro Nicolas, para aquela turma, não. Agora vai ser um cara lá que vai te chamar, é a convocação. Se você não for, você será conduzido. A Polícia Federal vai lá buscar você para trazer, para falar, entendeu? Sobre o 8 de janeiro. A CPI do 8 de janeiro, ela é importantíssima para que a gente descubra realmente o que realmente aconteceu. Entendeu? Agora de regular a mídia, nós já temos tanta regulação, já temos isso aí. Agora eles querem alguém, por exemplo, o Moraes estava desaparecido, ninguém sabia nada. O Bolsonaro parecia que ele resolveu aparecer lá, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, pelo amor de Deus, ó, menos. Tá com bola, tua bola não tá essas coisas. Menos. Exatamente. Resolve ir lá tirar o Daniel Silveira, que tá na hora de tirar ele, porque o Cabral tá solto e o Daniel tá preso. Exatamente. Tá Antes de comentar aqui sobre o assunto, eu quero ler aqui o comentário do Elias José da Silva. Um salve para o Elias. Elias José, um abraço. Ele diz o seguinte aqui, ó, tem que ter uma reforma no judiciário, no executivo e legislativo. Show de bola, isso aí. Isso sem dúvida, né? Porque, de fato, né, o judiciário brasileiro, hoje em dia, é um câncer. Igualmente ao PT. Afinal de contas, tudo eles decidem em prol do ladrão e contra o presidente Bolsonaro. A justiça, vamos lá, eu vou te dizer como é que atua a justiça. A justiça atua conforme a imprensa. Tudo que a imprensa veicula, a justiça, entre aspas, vai lá e segue. Segue sem contestar. Tudo que a imprensa fala, né, tudo que a Globo dissemina, um ou outro ministro do STF começa a fazer daquilo uma militância, fazer daquilo uma verdade, entre aspas, sendo que, na verdade, quem propaga fake news são esses que promovem militância, né? Essa história das fake news, né, já disse, deles combaterem, né, desinformação, isso é uma lorota, pessoal. Isso é uma mentira que vocês devem descartar automaticamente. Por que eu digo isso? Porque a regulamentação da imprensa é uma figura de linguagem. É isso mesmo que vocês ouviram. É somente uma figura de linguagem para mascarar o que eles realmente querem fazer. O que a esquerda quer realmente fazer? Você me pergunta. Quer censurar a direita. Por quê? O que a gente vê atualmente no Brasil é o judiciário, entre aspas, querendo cercear tudo que é pró-conservadorismo, né? Vou dizer assim, tudo que é conservador, eles vão lá e cerceiam, né? Tudo que é pró-Bolsonaro, resumidamente, tá ok? Agora, a esquerda ela pode falar o que quiser, que não é punida por isso, né? Recentemente foi um livramento até, né? Recentemente eu fui bloqueado pelo Nelipe Feto, né? Aquilo foi um livramento, convenhamos, né? Porque você vê ali na tua timeline um esquerdopata falando bobagem, é um livramento, né? Agora, claramente, pessoal, claramente eles estão fazendo isso para quererem, né? Para tentarem, na verdade, cercear a direita, cercear a verdade. Porque a gente, se você não quer
Se você não quer uma separação entre direita e esquerda, você faz uma separação diferente. Tá? Faz uma separação entre censura e liberdade. Porque tem gente que não curte muito, né, direita e esquerda. Ok. Então diferencia liberdade de censura. Ponto final. Né? Então essa batalha, ela está ocorrendo em todo mundo. Né? É só você ver nos Estados Unidos, onde um partido é o republicano, que é, no caso, a direita, liberdade, né? E o partido entre aspas, democrata, que defende justamente isso aqui, que o STF quer juntamente com o PT para o Brasil. O compromisso do PT, o PT está muito mais preocupado em regulamentar as redes sociais do que financiar obras pelo Brasil. Está muito mais preocupado em financiar obras em outros países do que com o Brasil, em conceder ali um saneamento básico para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade em São Paulo, inclusive. Isso. Porque aqui a gente se preocupa para com os mais necessitados, igualmente o presidente, igualmente ao que fez, né, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, né, para quem ainda de repente possa não saber, foi ele que levou água para o Nordeste, não foi o Lula, não, tá? Porque tem aquela narrativa, né, aquela falsa narrativa, né, de que o Lula levou água para o Nordeste. Isso é a maior lorota, pessoal, isso é a maior fake news. Quer uma fake news maior que essa? Além disso, o presidente Bolsonaro, eles querem esconder isso, tá? Eles querem esconder a chegada do presidente Bolsonaro ao Brasil, querem esconder que o Bolsonaro criou o Pix, querem esconder que o presidente Bolsonaro levou títulos de propriedade por todo o Brasil, acabou com o MST, porque não se ouvia, na época do presidente Bolsonaro, invasão de terra, pessoal. Isso. E que não ouvia mais. É porque agora está voltando, porque o desgoverno incentiva isso. Né? Além disso, do MST, tá? Além disso, né, você ouve até mesmo em 37 ministérios. É um desafio qualquer pessoa aqui. Desafio qualquer pessoa. Qual é o exemplo de país onde um Estado inchado funcionou? Me cite um apenas. 37 ministérios, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a história do Brasil. Porque eu entendo que uma situação dessa, o Estado fica até disfuncional, fica mais que disfuncional, né? Fica inútil. Qual é a utilidade desse desgoverno para com o Brasil? Eu aqui questiono novamente, porque eu entendo assim, que o erro está lá no início. Aliás, o erro está lá antes do início. Porque eu entendo que o Lula sequer deveria ser candidato. Porque se tivéssemos justiça aqui no Brasil, a candidatura dele sequer existiria. Porque o Lula não é político, pessoal. Tem gente que insiste ainda em dizer que o Lula é político. Tá de brincadeira. Não é possível que você ainda ache que o Lula é político. O Lula é um ladrão. O Lula é um ladrão. É só você ver. Só você ver. Sítio de Atibaia, Triplex. Se você falar das questões envolvendo aquelas obras lá das Olimpíadas, que também tem o envolvimento do Lula. É exatamente isso que vocês ouviram. Também tem envolvimento do Lula naquilo. Tem as palestras mal contadas. Diversas condenações contra o Lula. Enfim, são incontáveis. Incontáveis. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando só sobre isso. Mas é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo aqui, pessoal. O Lula deveria estar preso, não solto e inelegível. O Brasil está passando vergonha. Está passando vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Isso seria inevitável.
Cadê aquelas narrativas de que a Amazônia está pegando fogo, né? Ou estaria pegando fogo? Você não ouve mais. Cadê aqueles hollywoodianos, né? Cadê aquela elite, né? Cadê aquela a Greta para falar sobre a Amazônia? Cadê esses? Cadê eles? Sumiram todos. Agora quem resolveu aparecer foi aquele ministro lá do STF, que se chama Moraes. Resolveu aparecer. De repente, assim, né? Enfim, qual é o compromisso do PT? O compromisso do PT é em querer regulamentar as mídias sociais, mas a gente tem que combater o bom combate aqui, né? Enquanto eles querem nos calar, a gente tem que lutar cada vez mais por nossa liberdade. Pela verdade. Afinal, o que conta está lá em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, pessoal, não só a verdade, mas o conhecimento liberta. Afinal de contas, a esquerda naufraga. A esquerda nada no desconhecimento das pessoas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Qual é o nosso trabalho? Em levar a informação, em levar a verdade, em levar toda aquela agenda, né, a vocês, né, toda aquela agenda que a direita sempre defendeu, que a agenda das liberdades individuais, que a agenda do Estado mínimo, que é a agenda conservadora, que é a agenda da propriedade privada. Afinal de contas, a gente valoriza tudo aquilo que Deus nos concedeu. O livre-arbítrio, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Afinal de contas, eu sou católico, mas esse Papa atual não me representa. Não me representa. Tá ok? É um Papa ali que acaba servindo ali de palanque para o PT. Isso. Então não é isso que queremos para o Brasil. O que a gente quer é que cada vez mais a direita, a verdade seja disseminada. Né? Disseminada. Afinal de contas, enquanto a esquerda fala em regulamentar as mídias sociais, a gente tem que falar em liberdade, liberdade e liberdade. Então, meus amigos, se inscreve no nosso canal e compartilhe. Bolsonaro 2026. Tá aí, estamos juntos aí, gente. Só mais uma vez aqui. Só dando uma paradinha urgente. Urgente. Isso aqui é urgente, tá? São 90 dias sem picanha, tá? Tá? 90 dias sem picanha. Se inscreve e compartilhe. Vamos que vamos aí. Vamos para a última parada aqui. Vamos falar aqui sobre a CPMI do crime organizado, né? Que já ultrapassou o número necessário no Senado, tá ok? Show do milhão. A gente até jogou lá no título, né? Atingiu o número, já ultrapassou, inclusive, né? Inclusive já ultrapassou, né? Revista Oeste, matéria única, tá ok, pessoal? Vamos lá. A CPMI, que pretende investigar o avanço do crime organizado no Brasil, chegou em 30 assinaturas do Senado, 3 a mais do que as 27 necessárias. Na Câmara, contudo, o número estagnou em 90, desde que o requerimento foi protocolado na quarta-feira. Para ser instaurado, o pedido precisa de 171 assinaturas de deputados, ou seja, ainda 81 adesões por parte dos parlamentares da Câmara. Enfim, vou trazer ainda mais detalhes sobre essa questão, né? Se tiver aqui, né? Mas, basicamente, a CPMI pretende apurar a relação entre a ampliação do crime organizado, né?
o avanço, né, esses avanços, né, inescrupulosos do crime organizado no território nacional, enfim, levantar, né, levantar informações, basicamente, né, e apurar o plano dessas organizações, né, facções criminosas, né. Enfim, Revista Oeste, essa matéria única, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Uma matéria única aqui. Lembrando que essa live, gente, vai ser transmitida em outros canais no final de semana. A matéria está aqui, ó. CPMI do crime organizado tem número necessário no Senado. Está aqui na Revista Oeste, tá ok, gente? Tá? Só lembrando aqui, tá? Tem a matéria longa aqui, se você tiver curiosidade ou quiser ver lá, são coisas corretas, tá aqui. Mas vamos lá. O que é que acontece? Tudo ficou uma desconfiança quando esse pessoal, primeiro que trouxeram um certo preso, levado para Brasília, aquele negócio todo. Depois o Flávio Dino foi lá na Maré, lá no Rio de Janeiro. Depois teve aquela confusão lá no Rio Grande do Norte. Agora está tendo um negócio também lá lá em BH, parece que vai ter lá também, sobre o negócio do PT, tá entendendo? Então é preciso investigar tudo, gente. Investigar tudo. E a CPMI, que é CPMI é Senado e deputados, já conseguiu assinatura suficiente para a abertura dessa CPMI. Mas também nós temos 3 CPMI rolando aí, vai rolar. Tem também que já conseguiram a CPI do MST, que é preciso ter essa CPI, tá? Do MST, e ter a CPMI do 8 de janeiro. Não vamos esquecer, não. Pelo amor de Deus. Porque aí nós vamos descobrir tudo que essa esquerda faz contra o nosso país. Você que fez um L, como Paulo Coelho, peça desculpa a seu vizinho que você brigou, a família que brigaram por causa de negócio de política. Política não se briga, política se discute. E o melhor argumento vence. É por aí que funciona. Não se briga. Mostre o teu argumento do teu candidato, que eu vou mostrar o argumento do meu candidato. Se eu tiver errado, eu vou tá errado, você está certo, ponto final. E acaba por ali. Não tem que brigar por causa de... Isso é coisa para brigar, é coisa para se discutir, para que a gente possa chegar num denominador comum que seja bom para o país, não só para mim. Ok? É mais ou menos dessa linha que eu levo. Então o que é que acontece? É preciso investigar. O Flávio Dino ele tem que explicar muito o que acontece. O Lula ele tem que explicar muito, entendeu? Sobre essas coisas que acontecem, essas histórias cabulosas que acontecem com o PT. Tá ok? Tem uma série de histórias que a gente precisa saber aí sobre aquele atentado contra o Jair Bolsonaro, tá vendo? Sobre o 8 de janeiro, sobre o Sérgio Moro, sobre o cara, como é que é o nome sobre o Celso Daniel. Tudo isso são coisas que a gente precisa ser investigado, tá vendo? Não existe, gente, bota na cabeça de vocês, não existe crime perfeito. Crime sempre deixa rastros. Sempre deixa rastros. Nós vivemos uma era de Twitter, Facebook, Telegram, Rumble, como que diz? YouTube. Então nós estamos cercados de coisas maravilhosas que tem dentro dessa plataforma. Mas também nós temos uma coisa que não presta também. Tá vendo? Nós temos coisas que não prestam. Tá vendo? Então, ali é para a gente só colher coisas boas. Não faz, porque ali você aprende também o que não presta, tá vendo? Então, colha coisa, faça curso, estude, aprenda. Isso é muito importante. O aprendizado ela começa com o teu pai e com a sua mãe. Não é só jogar na base da escola, não. Começa dentro da sua casa, respeitando mamãe e papai. Tá vendo? É assim que funciona. Quando você pega um ônibus, levantar e dar cadeira para umas velhas, cadeira amarela de idosos. Tá vendo? É senhor ou senhora, respeitando. Mas essa turma de hoje, essa turma aí do só celular,
esqueceu disso. E os pais não cobram. Tá vendo? Não cobram, tem que cobrar. Tem que cobrar com quem estão se envolvendo, com suas amizades, tá vendo? Tudo isso é importante para a gente ter um país melhor. Porque se o nosso país cair nisso aí, o PT, tá vendo? Nós viramos uma Venezuela rapidinho. Viramos Cuba, tá vendo? Rapidinho. Porque eu fico envergonhado quando tem um Papa, que representa o mundo inteiro, falando besteira. O cara não conhece o Lula. Eu sou católico, mas eu critico. Para mim, esse Papa não me representa. Até porque eu sou católico, mas eu me vejo, né, na verdade, mais representado na figura ali, na imagem do Padre Paulo Ricardo, né? Então, o Padre Paulo Ricardo me representa, né? Um padre católico, né? Esse de fato, né? Esse sim é um padre de verdade. Ele vive elogiando o Maduro. O cara expulsaram as freiras de lá do tal de Ortega. Ele não fez nada, tá vendo? Vive elogiando o Lula. Quem é Lula? Lula é um cara que ficou 500 e poucos dias preso lá em negócio. E tá aí, com o tal do cala-boca fiscal que não serve pra porcaria nenhuma. A Dilma foi para um banco para lá, apenas ele quer arrumar vaga para amigos deles. Ele quer a entranha do pessoal dentro da nossa política, dentro do nosso banco. Tá vendo? Enquanto isso, o Bolsonaro é liberal, a economia estava indo muito bem, mas infelizmente nós temos que acertar isso novamente. E nós vamos acertar, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. Entendeu? Se ele é por nós, quem será contra nós, gente? Então se inscreva e compartilhe, daquele like, é muito importante. CPMI do crime organizado já, CPMI do MST já e CPI do 8 de janeiro já. Para ontem. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Eu costumo dizer que tão importante quanto essas CPMIs é o impeachment do Lula, né? A gente não tem que ter sequer discussão, né? Não tem que ter sequer discussão quanto a isso, né? Eu entendo que o impeachment tem que acontecer, né? Já deveria ter acontecido, inclusive, né? Isso. Mas o que falta? Né? O que falta são essas manifestações, pelo Brasil, né? A gente tem que se lembrar, sabe do quê? Vou te dizer aqui. A gente tem que se lembrar de 2016, né? Que pessoas, né, revoltadas pelo Brasil, né, saíram de suas casas para afastar a Dilma Rousseff. Isso. Né? Por conta não só das pedaladas fiscais, porque aquilo foi só um motivo só. Foi por conta da ingovernabilidade. Isso. A Dilma não conseguia mais governar, né? Agora a gente vê, né, situações onde Dilma vira presidente do BRICS. Isso é uma piada, pessoal. Eu sequer comento sobre isso, porque não merece, sabe? A gente não precisa comentar sobre isso, mas que é uma vergonha, isso de fato é uma vergonha. Agora, tão vergonha quanto é esse desgoverno PT, né? Eu, sinceramente, não sei como explicar a um estrangeiro essa candidatura do Lula. Porque eu entendo que o Lula sequer deveria ser candidato. É porque não temos justiça no Brasil. Isso é um fato. Quem rejeita esse fato são aqueles que são de esquerda. Porque, contra fatos não argumentos, quais são as referências de justiça no Brasil? STF, TSE, NPF, isso sem falar da própria PF ali, né, que tem esquerdizado bastante. Né? Então, a gente percebe um viés, tanto
da justiça, entre aspas, quanto por parte do judiciário. Resumidamente, não temos justiça no Brasil. Isso. Haja vista que há alguns processos ali na tal justiça contra o presidente Bolsonaro que são inconstitucionais. Que crime que Bolsonaro cometeu? O que ele fez de errado? Eu sinceramente, eu não vejo muito futuro ao Brasil com esse desgoverno do PT. Agora a gente viu, né, mais uma vez, o STF livrando, entre aspas, um larápio, né, um ladrão que não tem nenhum compromisso para com o Brasil, nenhum. Eu não vejo nenhum benefício do desgoverno do PT ao Brasil, né? Não vejo nenhum benefício, né? Agora, é inegável a ligação do PT para com o crime organizado. Afinal de contas, a gente até confunde, né? PT com aquela sigla lá, PC, né? Isso. A gente até confunde, né? Confunde não, porque, de fato, né? O PT sempre teve ligação com criminosos. Tanto é que o Lula apareceu recentemente com o boné daquela sigla lá que a gente não diz o nome, né? Mas que começa com C e termina com X. Né? Então, a esquerda, resumidamente, pessoal, defende tudo que não presta. Me aponte um país onde o socialismo tenha funcionado. Cadê os exemplos? Porque os exemplos que a gente vê, são a Venezuela, Nicarágua, Cuba. 95% hoje da população venezuelana hoje se encontra com fome, tendo que comer até cachorro. Animal. Isso é um absurdo que eu estou dizendo aqui agora, mas é uma verdade. Então a população venezuelana não tem saneamento básico, o que é um absurdo, pessoal. Que é um absurdo, né? Agora, você vê qual é a preocupação do PT para com o Brasil. O desgoverno do PT está muito mais preocupado com outros países. O desgoverno do PT, o desgoverno do Lula, está muito mais preocupado em entregar dinheiro para essa pseudocultura, para esses pseudos artistas globais. Sendo que, em detrimento dos artistas que estão começando agora. Isso aí. Exatamente. A gente tem que se lembrar desses artistas que estão começando agora. Estou começando agora. Igual ao que fez o presidente Bolsonaro. Ele acabou com a Lei Rouanet, com essa farra da Lei Rouanet para esses pseudos artistas, tanto que esses pseudos artistas fizeram até campanha para o ladrão. Isso. Em detrimento da real verdade, da real liberdade que a gente defende tanto aqui, né? Que a gente defende tanto aqui. A verdade liberta. Não existe democracia sem liberdade. Se tem uma coisa que a esquerda não defende, é justamente a liberdade. Liberdade essa que não tem preço. Não tem preço. Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, a gente tem que sempre estar vigilante às nossas liberdades individuais. Afinal de contas, a gente vê que o tempo todo o outro lado quer regulamentar as mídias sociais, sendo que isso trata-se de censura. Querem nos calar, mas a gente tem que combater o bom combate, trazendo justamente a verdade dos fatos. Afinal de contas, você vê o tempo todo a esquerda defendendo até mesmo o desencarceramento. A gente tem que ir para um lado de defender o cidadão de bem. Afinal de contas, o armamento civil legal é sinônimo
de liberdade individual. Além disso, eu entendo que um Estado mínimo é o melhor modelo de Estado possível, que traz prosperidade, né? É um modelo de Estado funcional para que a população tenha liberdade, consequentemente, prosperidade. Então é isso. Eu parabenizo aqui os deputados por esse feito aqui, de atingir o número de assinaturas da CPMI para combater o crime organizado, dizer que o desgoverno do PT faz um desserviço ao Brasil, né? Com essas politicagens de defenderem, né, tudo que não presta, né? A gente tem que ir para o lado de defender cada vez mais um Estado mínimo, defender as liberdades individuais e defender a propriedade privada, que é sagrada. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante esse compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Esse canal, essa live de hoje, ela vai ser distribuída no final de semana para outros canais, tá ok, gente? Exatamente. Eu quero ainda complementar ainda com outras matérias, o primeiro tema com outras matérias aqui, né, para a gente fechar com chave de ouro essa live, né? O Bolsonaro disse que temos a maioria no Congresso Nacional, tá ok? Em sua chegada, ele justamente falou justamente essas palavras, né? Além disso, você vê aqui que o Bolsonaro diz que o desgoverno Lula negou, né? Ele negou carros blindados. Né? Isso aqui foi uma vergonha, né? Mas além disso, apoiadores de Bolsonaro gritaram, né, no dia de ontem, Lula ladrão no aeroporto de Brasília. Essas matérias que eu estou trazendo aqui são do jornal Gazeta Brasil. Além disso, Bolsonaro ainda se pronunciou referente aqui à questão envolvendo as joias, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, continuo aqui com o meu relógio, fecha aspas, Gazeta Brasil. Essas matérias que eu estou trazendo aqui estão todas lá no jornal Gazeta Brasil, ao qual eu recomendo bastante. É um site de direita que preserva a verdade, ok? E é isso. Então, gente, mas falando sobre os carros blindados, uma empresa, tá aí, botei até a foto aí na thumbnail, uma empresa ofereceu os carros para o presidente, tá? O presidente, eu acho que vai terminar optando por ficar com esses carros dessas empresas, que ofereceu os carros que o Lula mandou tirar, né? Quer dizer, o presidente tem direito, mas o esquerdopata do Lula, com ciúme, ele fica... Cara, a inveja é a pior coisa que tem. E o Lula é um cara invejoso do Bolsonaro, porque ele fica falando que tem não sei quantos anos e até hoje ninguém chamou ele de mito. Vai chamar de mito o quê? Um cara que fez tudo essa arruaça para o país? Exatamente. Então, basicamente, essa questão dos carros blindados é mais uma questão de raiva, né? De raiva da esquerda para com o Bolsonaro, né? Afinal de contas, ele é o terror do PT, ponto final, tá ok? E é isso. Eu vou finalizar com uma notícia aqui, notícia bomba, né? Notícia urgente. Pleno News. Ciclone bomba deve atingir sul e sudeste do Brasil, tá ok, pessoal? Então, fica atento aí, é importante, né? Gente que a gente se atente, né? Se atente ao que está acontecendo no nosso país, né? E é com essa notícia aqui que a gente finaliza essa live no canal Brasil no Ponto News. Lembrando que ela será retransmitida, né, distribuída em outros canais que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E é isso. Então, gente, eu desejo a todos uma noite de bênção, uma noite de paz, que Jesus abençoe todo, final de semana maravilhoso para todos nós. Se você puder, vá numa igreja mais próxima da sua casa e glorifique a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque esse sim é fiel. Uma boa noite a todos, final de semana de bênção para todos nós. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. E Bolsonaro 2026. Escreva e compartilhe. Gente, até segunda-feira, boa noite a todos.